que eu resolvi pregar isso? Porque a mesma maneira que existem coisas que tiram as forças do super-homem, tem coisas, querido, que tem tirado as suas forças. Tem muitas coisas que acometem o coração do crente, que faz ele morrer diante dos desafios, faz ele enfraquecer diante das circunstâncias, faz ele não perseverar, desanimar. Porque existem coisas que acontecem nessa terra. Próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o próprio Jesus diz para você, tem bom ânimo, porque nós vamos ter aflições, vão ter coisas que vão acometer nosso coração, vão ter coisas que vão sobrecarregar a nossa alma. Mas por que nós deixamos nos abater por todas elas? Por quê? Se nós somos esses cidadãos dos céus, por que nós não temos brilhado como nós deveríamos brilhar? Por que nós não somos luz como nós deveríamos ser luz? Porque às vezes a nossa alma está tão cansada. A criptonita é uma história, o super-homem é uma história. Mas existem criptonitas que tiram o foco da sua vida, que enfraquece o seu coração, que esfriece o seu cristianismo. Sim ou não? Que embriaga a tua carne. Presta atenção, querido. Existem várias coisas que você precisa nutrir na sua vida, para que você possa ter uma vida apaixonada e cheia de sentido. Amém? Você pode fechar seus olhos, vamos orar, queridos? Pai, nós oramos nesta noite. Oramos para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Nos conceda graça, entendimento, luz, para que possamos compreender o tamanho do nosso chamamento. Espírito Santo, nos ajude. Tire as escamas dos nossos olhos. Faça-nos entender qual é o tamanho do seu amor. Espírito Santo, aqueça nosso coração esta noite, em nome de Jesus, Pai. Abra a tua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, verso 12. A vida que vence, querida, é uma vida apaixonada. A vida que suporta os ataques é uma vida apaixonada. Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, querido. A série de mensagens fala por uma paixão. Nós precisamos invocar ao Senhor de todo o nosso coração, querido. Fala para o seu irmão assim: busque a Deus de todo o coração. Fala para ele: de todo o coração. Todo é todo o coração. De todo o coração, querido. O profeta Jeremias, ele fala: por quê, querido? Porque são tantas coisas que tomam o nosso coração. Existem criptonitas que têm tirado as nossas forças, roubado as nossas forças. E por causa disso há muitos fracos e doentes, diz Paulo. Por causa disso, de não compreender e discernir o que é a igreja, o que é Deus, o que é cristianismo, o que é fazer a obra, o que é buscar a Deus. As pessoas estão se tornando fracas e doentes. E eu quero falar assim: o que tem tirado suas forças? O que tem tirado as suas forças? E eu quero falar algumas coisas que eu escrevi aqui. Primeiro, querido, o que tira as tuas forças? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, abra comigo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai-vos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o quê, querido? O corpo. Come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Dormem, toda vez que a Bíblia fala dormem, é morte. Primeira coisa, querido, que tira suas forças, que deixa você fraco e doente, não é a criptonita não, super-homem, porque isso é fictício. Aquilo que deixa você fraco e doente é você não discernir o corpo de Cristo, a Bíblia diz. Aquilo que tira a tua força espiritual, aquilo que tira o mover de Deus do seu coração. Eu anotei aqui, primeira coisa, é você não discernir o corpo. Quem que é o corpo de Cristo, gente? Pergunta para o seu irmão aí, quem que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo sou eu e você, amém? Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está o Senhor, somos nós, um grupo de 2 ou 3 é a igreja. A falta de discernimento do corpo é uma das razões que muitos estão ficando doentes, estão morrendo, e fracos, têm roubado sua força. Não entendido o que é a igreja, não entendido o que é o corpo de Cristo, querido. Presta atenção. A falta de discernimento do corpo é uma das razões maiores para que, Paulo diz, o Novo Testamento diz isso, que você não discerne. Presta atenção, querido. Quando você falha no corpo, não tem a ver só com você, tem a ver comigo também. Quando eu falho, tem a ver não só comigo, tem a ver com você também. Quando você não entende que você faz parte de um corpo, onde todo mundo tem uma função, e aquilo que você faz compromete todo o corpo, isso vai ter muitas complicações na sua vida espiritual, querido. Presta atenção, querido. Tem pessoas que elas estão frias na fé, tem pessoas que elas estão fracas na fé, tem pessoas que elas não entendem, mas elas não conseguem viver aquilo que ela vivia no passado. Sabe por quê? Se você for puxar a raiz das coisas, muitas pessoas, elas estão fracas e doentes, porque elas não discernem o corpo. Elas não discernem a igreja. Paulo falou. Essa é a razão. E outro detalhe, tem muitos que até morrem. Estão dormindo, morrem, por falta de discernir o corpo. Uma das razões, querido, que eu vou falar para você, que tem sustentado a minha fé durante esses 17 anos, de forma ininterrupta, é porque eu aprendi a valorizar o corpo. Eu aprendi a valorizar os irmãos. Eu valorizo a igreja, valorizo a reunião, valorizo o grupo. E isso traz paixão para a tua vida, querido. Isso traz combustível para a sua vida. Às vezes você está desanimado, mas quando você entra no meio dos irmãos, o irmão fala uma palavra espiritual, você fala assim, é isso que eu precisava ouvir. Já aconteceu isso com você já? Às vezes você chegou aqui desanimado, você vê a força no culto. Na verdade você queria ficar assistindo o jogo, mas você entrou aqui, os cantos começaram a tocar, o louvor começou a tocar, os meninos começaram a dar as primeiras notas, o seu coração voltou a ser incendiado novamente, querida. O corpo protege a tua vida. Sabia disso? A igreja protege a tua vida. A igreja protege você das criptonitas aí fora. Há uma pesquisa que diz que todo casamento que é feito, é pesquisa, não sei nem se é verdade isso, mas é interessante. Que cada 3 casamentos, um acaba em divórcio hoje aí fora da igreja. Na igreja, a cada 11 casamentos, um acaba em divórcio. Já aumentou pra caramba a média. Mas,
aquele que é envolvido, que é um trabalhador, que é de fato parte da igreja mesmo. A pesquisa diz que cada 1.224 casamentos, um acaba em divórcio. Eu fiquei pensando sobre essa pesquisa. O que essa pesquisa reflete? Reflete que quando você está debaixo do corpo, envolvido no corpo, você é um membro desse corpo, que está conectado junto com um ao outro. Conectado. Sabe o que acontece? Protege a tua casa, protege a tua família, protege o teu casamento, protege os teus filhos, protege de você mesmo. Porque o maior vilão, fala para o seu irmão assim, não é você não, sou eu, de você mesmo. De você, protege de você mesmo. Paulo mesmo dizia, aquilo que eu não devo fazer é o que eu faço, aquilo que eu devo fazer é o que eu faço, e aquilo que eu não devo fazer é o que eu faço. Maldito homem que sou, como posso habitar no corpo dessa morte? Paulo fala isso, amém? Paulo ele sabia que dentro dele, a raiz do corpo dele, pendia para o mal, pendia para o pecado. Então o que ele precisava fazer? Ele precisava valorizar o corpo de Cristo. Eu não posso ficar fora desse corpo, eu sou um membro do corpo. Se eu ficar fora desse corpo, a minha vida vai se degradar, a minha vida vai morrer, vai apodrecer. Quando você discerne o corpo, querido, você recebe vitamina celestial, querido. Vou dizer algo para você, há uma porção que Deus dá na sua casa quando você está orando. Mas há uma porção quando nós nos reunimos como igreja que Deus derrama. Sabia disso? Eu aprendi isso. O que você recebe no culto de domingo, quando está todo o corpo reunido, você não recebe na tua casa. Eu sei que há uma maldição hoje, no nosso tempo dos desigrejados. É uma maldição, isso é uma maldição que está acontecendo. Sabe por quê? Mas acredite, depois você vai ver o fim deles. Não é maldição não, é constatação. É constatação. Vê se você vê algum desviado bem. Alguém conhece? Vamos fazer aqui, nós temos aqui umas 400 pessoas. Pergunta para o seu irmão, você conhece algum desviado que está bem? Pergunta para ele aí. Eu não conheço nem, você conhece algum? Eu não conheço nenhum, olha que eu conheço crente pra caramba. Pelo contrário, eu conheço crente aí desviado que separou, divorciou, está na cachaça, voltou para macumba, está mal para cá. Primeira coisa que o desviado quando encontra o pastor, sabe o que ele fala? Pastor, eu preciso voltar. Eu nem falei nada. Não, a coisa mais atormentadora que os jovens fazem fora da caixa lá foram, quantas pessoas vão te lá, Júlio? Sei lá, não tinha nem para contar, né? Eu fico pensando que onde eles fazem lá, onde nós fazemos, eu não fui lá, mas é nós. Tem um monte de barzinho, né? Eu fico pensando, porque tem barzinho de rock, sertanejo, samba ali, o lugar foi estratégico que Deus deu para nós. Eu fico pensando desviado lá. Não, começa a cantar. Fala umas músicas que a gente sempre canta lá, nova agora. Deixa queimar, deixa queimar. E o desviado no pagode lá, ou no rock. Aí ele escuta. Você tem noção o que é o tormento de um cara desse? Ele fica atormentado. Ele não consegue dormir porque o camarada que nasceu de novo está desviado. Ele sabe. O Espírito Santo está dentro dele. Ele sabe. Ele vive atormentado, ele vive com culpa. Você já foi convidado para uma festa que você não foi? Quando você chegou da festa, todo mundo falando assim para você, rapaz, que festa, qual o sentimento que você tem? Ah, já ter ido, mano, que merda. Já aconteceu isso com você? Que raiva, mano, esqueci da festa. Eu fico pensando que a vida do desviado é isso todo dia. E agora com esse negócio das redes sociais, mano, que tudo está aparente, que culto está aparente, igreja está aparente, eu fico pensando no tormento desses caras. Tormento desses caras. Mas esquenta a cabeça não, que se eles nasceram de novo, o Espírito Santo vai trazer eles de volta em nome de Jesus, querido. E se você afastou, você está aqui porque foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, no nome de Jesus. Então, primeira coisa que você precisa saber, identificar que é criptonita na sua vida, é você não saber discernir o corpo. Paulo fala, há razão porque muitos estão fracos. A criptonita deixava o super-homem fraco, querido. Fala para o seu irmão assim, faça um propósito. Faça um propósito no ano 2018. Não vou faltar uma reunião de domingo. Eu não vim no culto, eu tive compromisso. Presta atenção, filho.
o culto de domingo já tem compromisso. Depois que você converteu, você fez o compromisso até morrer de domingo. Tem compromisso já. Você acha que alguém me chama para a festa, Paulo? De domingo? Não chama, porque eu tenho compromisso já. Se aparecer o compromisso no dia do Senhor, sabe por quê? Porque não era compromisso para você. Obrigado pelo amém. Não sei nem quem falou aí. Só há compromisso. Não estou dizendo que não tem caso. Às vezes fica doente, às vezes você tem que socorrer alguém. Entenda com maturidade o que eu estou dizendo. Compromisso. Então a falta de discernir o corpo, querido. Segunda coisa que tira as suas forças hoje em dia, querido povo, é a falta de temor. Irmãos, vou dizer algo para você. A falta de temor tem tirado as forças de muita gente. Temor não é medo, amém? A Bíblia fala que o temor é o princípio Se eu correr aqui, pular de cabeça aqui, o que você acha que eu vou fazer? Não sei se eu vou morrer, mas vamos esborrachar tudo, sim ou não? Então por que eu não pulo? Porque eu tenho medo. Sim ou não? É sabedoria. Porque eu sei como me machucar. Então a falta de temor tem sido o mal na vida tem sido criptonita na vida de muitos irmãos. De muitos irmãos. E com esse negócio do advento da graça agora, que agora usam a graça para dar desculpa para pecar. Irmãos, vou dizer algo para você. Quem conheceu a graça, que era podre, que vivia no mundo, que vivia que nem Maria Madalena vivia, que vivia sujo pelo pecado, que era escravo do diabo, e Deus me ama pela graça, não tem nada a ver comigo, eu era pecador e Deus me amou, eu nem sei nem como eu estou aqui. Vou dizer algo para você. Ele nunca mais. O pecado é acidente agora, é acidente. Eu caí na lama, mas eu não vou viver na lama. Não vou viver na lama mais. Porque quando você se converteu, você virou ovelha. Mesmo que a ovelha caia no chiqueiro de porco, ele não se torna porco. Amém, queridos? É só lavar de novo que é ovelha de novo. Amém? Lembra que a sua condição define o seu estado. Você se sujou, sua condição no momento, mas não é seu estado é ovelha. E como ovelha você não come comida de porco. Então, a falta de temor, querido, tem sido, sim, uma praga dos nossos dias. Tem sido o quê? E acredito que eu vou te falar para você, querido. Olha o que eu vou te falar. As coisas são sutis dessa vida. O nosso coração vai esfriando, são sutis. A falta de temor, você vai falando coisas, desrespeitando, não honrando mais a Deus. E você vai falando assim, não, é devagarzinho, é uma coisa por vez. E seu coração vai endurecendo. E você não está nem percebendo, as coisas vão te arredando. Você fala mal de qualquer coisa, fala mal de Deus, fala mal da igreja, fala mal do pastor. A falta de temor. Eu fico assim impressionado com os irmãos que eles falam publicamente na internet. Mal de todo mundo, de Deus, da igreja. Mal ele sabe, quando ele fala da igreja, ele está falando de Cristo. Falta de temor. E mal ele sabe que ele está cavando a sua própria cova. Pastor, e a graça? Então, a graça não te exima das consequências do seu pecado. Fala para o seu irmão, a graça não te exima das consequências das suas bobagens. Se você subir num prédio de 20 andares, pular lá, você vai morrer? E a graça? Porque você morrer não é colheita, é consequência. É consequência. Se você tiver uma vida de falta de temor, você vai ter consequências. Não tem como, você vai ter consequências. É fato de Deus na Bíblia, isso. Então a falta de temor tem roubado, querido. Sabe, não dá seriedade, querido, para o pecado. Presta atenção, pecado mata. Jesus morreu e levou sobre ele todos os nossos pecados. Amém, queridos? Amém?
Filho, mas esse corpo miserável aí, meu e seu, tem pecado ainda. Paulo falou, maldito homem que sou. Tem pecado, o que você tem que fazer com o pecado? O que você faz com o pecado, gente? O que você faz? Eu vou contar uma historinha que eu conto no cursão. Faz de conta que você não pode comer pizza. O médico te advertiu, pizza é prejudicial à saúde. E aí você chega diante da pizza e você está morrendo de fome. Instantaneamente, o que acontece? Você vai sentir o quê? Fome. O que você deve fazer então? Sair de perto da pizza. Mas aí você é crentão, você é uau. Não, pastor, eu dou conta de ficar aqui olhando a pizza. E a pizza pode ser qualquer coisa, você põe a pizza em qualquer lugar do seu coração. Não, eu dou conta, sou maduro. E a pizza? Pizza. Hein, jovem? Você sabe que é a pizza, né? Aí, a fome, na verdade, a fome é uma coisa do seu corpo, é instinto, para sobrevivência que Deus fez. Você tem fome. Mas agora que porque você não foi embora, você chega em casa, porque quando é só fome, você chega em casa e come feijoada, você nem lembra da pizza. Mas uma hora que agora você ficou lá na pizza, quando abre a tampa, sente o cheiro de orégano, você fala, meu Deus do céu, eu não dou conta disso não. Uma hora que você fez isso, o que acontece agora? Você chega em casa, você pode comer um caminhão de feijoada, mas agora eu quero é comer a pizza. Porque agora sentiu o desejo pela pizza. E aí sabe o que você vai fazer, o próximo passo? Comer a pizza. Você vai comer a pizza. Então o que você tem que fazer? O pecado, filho, presta atenção. Você corre. Corre que nem José correu de Potifar. Corre dele. A pizza é criptonita para você, filho. A pizza tira a tua força. O pecado sempre vai ter consequências. Pastor, mas eu não sou justo em Cristo. Você é justo. Certo? Você se tornou filho, amém, querido? Mas a santificação, ela não é imputada, ela é adquirida. Fala para o seu irmão assim, você entendeu o que eu disse? Você se torna filho, porque isso é a justiça de Cristo, mas você não se torna santo, porque você recebeu Cristo, porque a sua carne precisa ser santificada. Então a santificação é um processo, porque santificação significa separação. Então eu posso ser muito separado ou pouco separado. E o contrário de santo é o profano, que é o comum. Então, quanto mais comum você é, mais você parece com o mundo. Quanto mais você comete o que o mundo comete, menos santo você é. Quanto mais você é separado e você não é comum, eu não faço o que o mundo faz, porque eu sou santo. Certo? Eu não saio pegando todo mundo na escola. Eu não sou mentiroso, porque eu sou santo. Eu não vejo pornografia, porque eu sou santo, porque eu sou separado. Amém, queridos? É assim que funciona. E quanto mais você é separado, mais diferente você se torna do mundo. Porque eles são comuns, nós somos santos. Agora, qual que é a brincadeira? A brincadeira é que você fica brincando de comer pizza. Você fica brincando de comer pizza, querida. Presta atenção. Tem coisas que te levam à morte. Abre a tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, verso 20. Hebreus capítulo 10, verso 20. Abra a sua Bíblia. A Bíblia fala assim, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Presta atenção, irmãos. Porque é novo e vivo. Fala para o seu irmão, vivo. Vivo o caminho. Porque tem coisas que são morte na sua vida. Tem muitas coisas que são morte. Por isso que o Evangelho é vivo caminho. É vida. E tem muitas coisas que são morte. São diversas coisas que são morte, querido. São diversas coisas que são criptonita na sua vida. Eu vou te falar várias aqui. Primeiro, várias coisas que são morte. Falar mal é morte. Sentar com o escarnecedor é morte. Ficar sendo complacente de gente que está errando é morte, pecando é morte. Salmo 1 fala o quê? Não se assente à roda dos... Filho, você quer... Vou falar para você, não tem nada mais pernicioso de você ficar andando com gente escarnecedora. Isso abate a tua alma. É criptonita, arranca as suas forças espirituais, abate a tua fé. Sim ou não, Anderson?
O salmista diz, não se sente à roda dos escarnecedores. É morte. É fácil você notar onde tem morte. Você chega para uma pessoa e fala assim, e aí, tudo bem, como foi o culto? Ele fala, rapaz, culto ruim. Não sei como você tem paciência nessa igreja. Louvor ruim. Aí chega na outra semana, e aí, foi na cela? Eu não, Deus me estou fora de cela, só gente problemática. Como vai ficando sua alma e seu espírito escutando uma pessoa dessa? Isso é o morto ou é vivo caminho? É morto. Então, para você ser seu coração apaixonado, querida, você precisa andar pelo vivo caminho, palavras de vida. Palavras de vida, filho. Palavras de afirmação. Palavras de bênção. Meu irmão, que culto poderoso. Uau! Culto glorioso. Meu irmão, você não foi na cela, você está perdendo. A cela é poderosa. Vai tocar a tua vida. É essas palavras que você deve escutar. Essas são as palavras que você deve escutar. É vivo o caminho. É vivo o caminho, querido. Quem carrega a palavra de morte está sendo funcionário do diabo. É vivo o caminho. A nova aliança é vivo o caminho. O caminho é vivo, é cheio de vida, de alegria, querido. Agora, se você não souber discernir com quem você anda, provavelmente você vai ser abatido. E eu vou dizer algo para você, com quem você anda determina com quem você vai chegar. Com quem você anda determina onde você vai chegar. Escuta o que eu estou te falando. Até a sua avó dizia, ande com gente que te leva para cima, ande com gente que te leva para Deus, ande com gente que afirma a tua fé, ande com gente que invista no seu potencial. Amém, querido? Nós somos essas pessoas que nós somos do vivo caminho, nós somos pelo vivo caminho. Vivo caminho. Chegou um boca negra perto de você, mas fala assim, cala a boca, não tem o que falar, cala a boca. Fala para a pessoa aí. Quando chegar uma pessoa perto de você para falar de morte, você fala para ele calar a boca em nome do pastor e em nome de Jesus. Cala a boca. Você não sabe elogiar, cala a boca. Você não sabe ajudar, cala a boca. Sim ou não, daí? Cala a boca, mano. Vou dizer algo para você. Você tem umas coisas poderosas, querido. São as nossas palavras. A Bíblia fala que a nossa palavra, a nossa língua é o leme. É o leme. O leme. Para onde você vira o leme do barco, é que o barco vai. É o menor órgão do corpo, é para onde vai. Presta atenção, a sua boca tem o poder da vida e da morte. Comece a falar coisas boas. Comece a falar do Evangelho coisas boas. E escute coisas boas, querido. Aprenda a escutar coisas boas. Para você ver se sua vida não muda de prumo. Não mudou, mas vai mudar ainda. Outra coisa que é criptonita, querido, que arranca suas forças, é a justiça própria. Vai para a tua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 18, verso 14. O que é justiça própria? Só dar uma explicaçãozinha. É o ser humano tentando tirar da sua imundícia coisas boas. É você tentando agradar a Deus por você mesmo. Mas lá em Lucas capítulo 18, verso 9, fala um negócio interessante. Lucas capítulo 18, verso 9. Se tem uma coisa que destrói a vida de Deus dentro de você, é a maldita justiça própria. É você achar que você é bom, que você é melhor que o outro, que é você, a sua bondade que te leva para Deus. Diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Na minha Bíblia está, alguns que confiavam na sua justiça própria. Por se consideravam injustos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Quem que era o fariseu, gente? Quem que era o fariseu? Quem que era? Era o santão. Estudiosos. Jejuava. Lia a Bíblia. Sabia de tudo. E quem que era o publicano? É esse pecador miserável. E a Bíblia continua. Os fariseus, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ó, justiça própria.
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda apontou um cara como este publicano. Tem irmão assim na igreja, que tem um irmãozinho cheio de espírito do lado, aí o fariseu olha e fala assim, eu conheço isso aí é mentiroso, ó. Isso aí é tudo farsa, ele não está cheio de espírito, porque eu conheço, eu estou aqui, sou santão, dou dízimo e não acontece nada comigo. É mais ou menos isso. Ele jejua 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia, ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu se achava melhor que todo mundo. O pecador batia no peito e falava o quê? Coitado de mim, filho. Vou dizer algo para você. A maior praga que existe dentro da igreja não é o pecado da carne. É a maldita justiça própria, que te faz você melhor que os outros. Sabe por que as pessoas saem da igreja? Sabe por quê? 99%. Porque elas se acham melhores que outros. Esse é o fato. Elas não vão falar, porque tem vezes tem gente que é tão cega que não consegue nem discernir. Outro dia uma irmã saiu da igreja aqui e falou para mim assim, pastor, saí da igreja, que fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, eu falei. Aí na hora, eu falei para ela, eu também sou um desses aí que você está falando aí, ó. Você não serve para ficar, tem muito pecador dentro dessa igreja, né? Tem muito pecador dentro dessa igreja. Ela estava dizendo que era o quê? Ela era melhor que todos. E ela não pode conviver com o pecador. Sabe qual é o problema do desigrejado? É que ele se acha melhor. Que igreja é para pecador miserável que nem nós. E ele é o bom. E ele não suporta viver no meio da gente. Mal sabe ele que ele é o pior dos cegos. Igreja é lugar de pecador mesmo, amém? E aqui está uns que vos falam, amém, queridos? Amém? Obrigado, amém. Por que a justiça própria destrói você, que é criptonita para você? Porque ninguém dá conta de ser bom o tempo todo. Ninguém dá conta. Ninguém dá conta de ser bom o tempo todo. Ninguém dá conta de ser bom toda hora. Ninguém dá conta de ser fiel toda hora. Ninguém dá conta de ser maravilhoso toda hora, querido. Ninguém dá conta. Sabe qual que é sinais de justiça própria? Eu vou te falar, se tem justiça própria na sua vida. Primeiro, gente amargurada. Gente amargurada é gente que carrega a justiça própria até o último fio de cabelo. Não, gente, o principal sinal de justiça própria é a amargura. O que o amargurado quer? Ele quer o quê? Ele quer justiça. Mas ele não quer a justiça de Deus, ele quer a justiça dele. Justiça própria. Aí você fala assim, aquele irmão, coitado, pastor, aquele irmão, ele não perdoa, ele é tão fraco. É nada, é forte. Quem não perdoa é forte, porque o fraco que se humilha e perdoa. Amém, queridos? Quer ver outra? Outro sinal de justiça própria é a arrogância. Gente arrogância é cheia de justiça própria. Gente soberba cheia de justiça própria. Por quê? Porque o arrogante pensa de si a lei do que convém. Justiça própria, querido. Esse é o mais miserável. É interessante que Jesus nunca brigou. Isso arranca as suas forças, porque você se torna religioso. Porque o que é religioso? É tudo externo, tudo exterior, é tudo aparência. O religioso sempre é assim. Tudo ele é aleluia, glória a Deus. Ele fala para orar, ele é bonito, ele quer falar palavras bonitas para impressionar. Ele quer viver ele quer mostrar uma vida que ele não tem. Religiosidade. Ele vai se tornar religioso e ninguém dá conta de viver de aparência a vida toda, querido. A vida toda. Sabe, o nosso propósito, querido, como igreja, nessa série de mensagens, é que você entenda que você é amado por Deus e que você não precisa mostrar nada para ninguém. Você é o que você é. Você é o que você é.
Eu perdoo o irmão, caminho com o irmão fraco, porque eu sou fraco também. Às vezes eu sou mais forte em algumas áreas que ele não venceu, mas em outras eu sou fraco. Sim ou não? Talvez você venceu em algumas áreas, mas o seu irmão não venceu. Mas tem coisa que ele venceu e você não venceu. Só que a que você venceu é interna, né? Ninguém vê, né? Aí você mascara. Então por que nós temos que andar? Por que nós devemos ter essa revelação da igreja? Porque aqui todo mundo depende da graça de Deus, filho. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Amém? E quando você tem esse entendimento, se alguém errar perto de você, sabe o que você faz? Você olha segundo, que nem Paulo falou, eu olho segundo os olhos do Espírito, não olho na carne. Eu não olho mais ninguém para a carne, eu olho segundo os olhos do Espírito. Vamos avançar aqui, querido. Outra criptonita, que tira as suas forças, é a falta de revelação. Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, verso 17. Efésios capítulo 1, verso 17 diz assim: eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Irmãos, uma das coisas que tem sido criptonita na vida dos irmãos é que os nossos olhos não conseguem enxergar. Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Ele fala assim, eu me coloco de joelho para você compreender, você ter revelação, querido. Revelação de quê? Depois ele continua dizendo lá em Efésios capítulo 3, vai para o capítulo 3 agora, verso 14. Diz assim, por esta causa me ponho de joelhos. Ele falou que orava. Agora no capítulo 3 ele aumentou, intensificou a oração. Ele fala assim, me coloco de joelho. Não tem jeito, tem que colocar de joelho diante de vós. Diante do Pai, sabe para quê? Avança. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vai avançando. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes, olha que Paulo fala, compreenderdes com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, querido, o conhecimento e conhecer do amor de Cristo que excede todo entendimento. Então qual que é a oração de Paulo para a igreja de Éfeso? Qual que era? Não era para eles enxergar o pecado, era para eles conheceres que eles eram amados por Deus. Presta atenção, gente que não sabe que é amado é gente que tem problema. Ele vai dar problema. Filho rejeitado, ele sempre vai dar um problema. Mas quem sabe que é amados tem identidade. Quem sabe que é amado não liga para a opinião dos outros. Quem sabe que é amado, querido, presta atenção. Quem sabe que é amado tem firmeza no que faz. Quem sabe que é amado, querido, ele ama o outro. Não está nem aí para o outro. Não está nem aí para que os outros falam, que os outros falam que se lasque. Eu sei que Deus fala de mim. E Deus fala que eu sou amado, amém? Coisas boas vão acontecer a meu respeito. É isso que Paulo fala. Pastor, o que os outros vão pensar? Deixa eu te falar algo para você. Opiniões dos outros são apenas opiniões, amém? Amém? Fala para o seu irmão, opiniões dos outros são apenas opiniões. São apenas opiniões. Não liga o que os outros falam. Agora pense o que Deus fala de você. Ligue para o que Deus fala de você. É por isso que o Paulo falava. Irmão, se eu fosse ligar para a opinião dos outros, filho, eu sei que eu sou amado de Deus. Estou nem aí. Se eu tenho um carro velho, os irmãos falam que o pastor não prospera. Se eu compro um carro novo, os caras falam que o pastor está, sei lá o que o pastor está fazendo. Quero saber do negócio? Eu sei que Deus me ama. E como Ele me ama, Ele quer dar coisas boas para mim. Paulo falou isso, sabe por quê? Porque o trabalho do Espírito Santo hoje não é te convencer do pecado. O trabalho do Espírito Santo é te convencer que você é amado dEle. Por que Paulo fala que ele colocava de joelho? Para que os olhos sejam iluminados. Presta atenção, porque quem ama, entende que é amado, vai amar Deus. Vai amar Deus. Ele vai se entregar por Deus. Ele vai amar a obra de Deus. Quem entende que é amado, que foi perdoado, ele vai se envolver naquilo que Deus se envolve. Essa que é a verdade, querido.
Essa que é a verdade. Eu falei algumas coisas aqui, mas como restabelecer, querido? Como nós voltarmos e combatermos, querido? E aniquilar a criptonita, aquilo que tira nossas forças. Sabe, Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 11, abre a tua Bíblia. Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos capítulo 12, verso 11. Paulo fala assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Irmãos, presta atenção. A advertência do Evangelho sempre é para nós sermos cheios, sempre é para nós sermos fervorosos, querido. Um dia desse, eu estava dirigindo, num lugar que eu não conhecia, e eu fiquei sem os dados da internet. Fiquei sem os dados da internet. Eu tenho bastante internet no meu celular, tenho acho que 15 mega, é mega que fala, né? Giga, né? Só que meu filho, ele fica vendo vídeo do YouTube. Ele fica vendo vídeo do YouTube. Mas aí o que aconteceu? Acabou os gigas. E eu estava num lugar que eu não conhecia. E o GPS parou. Aí eu falei, meu, o que eu faço para ir embora agora? O que eu faço para ir embora? Mas na hora, o Espírito Santo me deu uma ilustração. Assim é nossas vidas. Nós andamos por este mundo, indo para lá, indo para cá, tomamos decisões. Você toma cerca de 300 decisões todos os dias, sabia? No momento que você acorda, Vinícius, você toma 300 decisões. A primeira delas é se você vai levantar ou não. Se você vai acordar ou não. Eu fico pensando, por que muita gente perece, erra, muita gente se dá mal, não prospera, não avança, não é bem sucedida, por quê? Porque fica andando em lugar sem conhecer, que não sabe o caminho, com o GPS desligado. O Espírito Santo é o seu GPS, filho. O Espírito Santo é o que te liga para te falar o caminho certo. Ser cheio do Espírito é segurança para você, filho. É Ele que fala com quem você deve casar. Você não está vendo. Se você andar com o seu GPS desligado, você não vê. Você tem que ligar o GPS. Você está entrando em caminhos que vão levar à morte, mas você está com o GPS, você não sabe. Fala para o seu irmão, liga o seu GPS, filho. Liga o seu GPS. Então, primeira coisa, querido, presta atenção. Nós precisamos do Espírito Santo, querido, para acabar com as criptonitas. Nós estamos aqui para destruir as criptonitas, certo? O que fazer então, pastor? Primeira coisa que você deve fazer, lá em Romanos capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Primeira coisa para você acabar com as criptonitas da sua vida, viva uma vida baseado na fé. Fala para o seu irmão, sacode ele aí. Vive uma vida baseado na fé. Na fé, diga aleluia, querido. A vida que vence é uma vida que vive baseado na fé, querido. Tenho fé em Cristo. A vida é essa, querido. Não baseado na justiça do homem, mas baseado na justiça de Cristo. Cristo venceu por mim, querido. É por isso que eu estou aqui. Lá em Hebreus, capítulo, quer ver que maravilhoso esse texto? Hebreus, capítulo 11, verso 1. Abre lá. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Vamos ler esse texto. Esse texto é maravilhoso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel, vamos ler todo junto? No 3, vamos ler aqui no texto aqui, vamos ler esse texto. 1, 2, 3, pela fé. Mais forte. Tendo a aprovação de Deus,
quando as suas ofertas por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus os transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Maria, pela fé José, pela fé Ricardo, pela fé Emanuel, pela fé Isabela, pela fé Paulo, pela fé, querido. A nossa vida é uma vida da fé, querido. Você precisa aprender a viver uma vida baseada na fé. Não vive uma vida baseada no que você vê. Presta atenção, muitos irmãos, querido, eles se sentem fracos porque eles querem ver. Presta atenção, toda vez que você tem a confissão e não tem a realidade, vão chamá-lo de incoerente. Mas esse é o princípio da fé. Crie, por isto falei. Toda vez que você fala alguma coisa que não existe, vão falar que você é incoerente. Mas eu quero dizer para você, a fé é crer, por isso falei. Eu creio primeiro e falo, sem ver. Sem ver, querido. Presta atenção, o homem natural nunca aplaudirá o homem espiritual. O homem natural nunca aplaudirá o homem espiritual, porque para ele é loucura. Não espere a aprovação de que não viu o que você viu. O homem natural sempre vai criticar você. O homem natural sempre vai criticar, mas não se importe com isso. Viva pela fé, querido. Viva baseado na justiça de Deus. Não confie no seu olhar. Se você andar pelo que você vê, vai virar criptonita para você, filho. Você vai se abater. Ande pela fé. Saiba que Deus te ama, que tem uma vida maravilhosa para você. Sabe uma regra que eu tenho na minha vida? Eu creio nas promessas de Deus. Eu não vivo por aquilo que eu faço, por aquilo que eu vejo. Eu vivo o meu ministério, a minha vida, para a minha família, para a minha herança, para os meus filhos, crendo no que Deus falou a respeito de mim. Que a minha família vai ser bendita, que eu prosperarei, a minha esposa vai sentar diante da mesa, eu vou prosperar. Ah, pastor, eu não estou prosperando, mas eu não vivo porque eu estou hoje. Eu vivo pela promessa. A promessa é essa. A promessa é essa. Sabe por que tem muito pastor que entope? Porque ele vive porque ele quer ver. Ele quer ter um ministério grande, aí ele chega aqui e tem meia dúzia de irmão. Aí ele entope o coração dele. Entope o coração dele. Mas eu vivo pela promessa. Qual que é a promessa? Aonde pisar a planta dos meus pés será meu. Será nosso. Vivo pela promessa. Vivo pela promessa. Nós vamos abrir o ministério na Vila Formosa. Mudei para lá, estou pisando. Eu ando na rua, eu fico pisando. Isso aqui vai ser meu. Vai ser meu, isso aqui vai ser meu. Aí o texto fala ainda, aonde pisar a planta dos nossos pés será seu. E ainda eu darei para você as extremidades por possessão. Vão dar outros lugares. Pela promessa, eu não estou vendo, mas eu não preciso ver, filho. Eu não preciso ver. Você não precisa ver seu casamento abençoado para ele ser abençoado. Viva pela promessa. Pastor, você está dizendo que eu sou próximo, a minha conta não diz isso. Mas viva pela promessa. Viva pela promessa. Ah, não estou vendo minha célula multiplicar. Viva pela promessa, querido. Não viva pelo que você vê. Porque se você andar segundo o que você vê, vai bater a tua alma. Vai virar criptonita para você, querido. Amém? Segunda arma para você vencer a criptonita, querido. Confie no amor e na bondade de Deus. Às vezes você se sujou. Às vezes você está mal. Está lá na sua casa, acusado. Achando que você é o mais impuro dos pecadores. E aí você fica acusado. Primeira coisa de quem não entendeu a bondade de Deus é que quando ele erra, ele se isola. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez, se escondeu. Quem vive se escondido é que não entendeu a bondade de Deus. Por que Adão se escondeu? Porque ele achou que Deus ia matar ele. Porque Deus tinha falado, sim ou não? Quem comesse da árvore ia morrer. Por que ele se escondeu? Ele se escondeu porque ele pensou que Deus ia matar ele.
Aí quando Deus falou, quando Deus foi para Adão, de onde estás? Aí ele falou, agora, Eva, agora, o raio vai cair agora. Sim ou não? Ele falou, agora vai pegar. Agora ele vai me pegar. Mas quando você crê na bondade de Deus, quando você crê no amor de Deus, quando você crê que você é abençoado por Deus, você ganha força e convicção do seu coração, filho. Você ganha fé para avançar na sua vida cristã. Mesmo quando você erra, fala assim, Deus me ama. Porque Deus não me ama pelo que a bondade de Deus não está pautada nas minhas atitudes. A bondade de Deus está pautada naquilo que eu sou. Eu sou filho e Deus ama os filhos, querida. E aí, porque Deus te ama tanto, assim te constrange, você fala, quando você pensa em pular na poça de lodo, no chiqueiro do mundo, você fala assim, eu não dou conta de pular não, Deus me ama demais, que é isso? Eu quero agradar o Pai, eu quero viver de acordo com o que Ele faz, mesmo que você dê algumas escorregadas, mas você quer cumprir a vontade de Deus. Você saber que você é amado de Deus, filho, faz toda a diferença, toda a diferença, isso dá convicção para você. Isso forma uma identidade, gente. Identidade. Sabe o que os filhos de Deus estão precisando? De identidade, sabendo que o Pai ama, que tem um Pai que ama, que Deus me ama, Deus tem coisas boas para mim. Isso te dá alegria, te dá segurança, te dá prazer em caminhar com Deus. Te dá prazer em caminhar com Deus. Sabe por que eu tenho prazer em caminhar com Deus? Porque eu sei que Deus me ama, filho. E Deus me ama do jeito que ninguém me ama. Como que eu vou largar alguém? O cara que mais me ama. Minha mulher me ama, mas me ama pouco comparando com Deus. Meu filho me ama muito, mas me ama pouco comparando com Deus. Mas eu falo assim, mas Deus me ama. Ah, Deus me ama, filho. Deus me ama tanto. Quando você, isso, sabe o que acontece? Isso dá força para você vencer no dia mal. E sabe o dia que você é testado para saber que Deus te ama? Sabe qual que é o dia? É o dia que ninguém te ama. É o dia que tudo dá errado. É o dia que o diabo te acusa. E às vezes a tua esposa te acusa também. É dia que os irmãos te criticam. É esse dia que você tem que experimentar a bondade de Deus. É esse dia que você vai deixar a criptonita entrar no teu coração ou não. É na bondade de Deus. Quando você entende que te ama. Você está mal pra caramba. Nada você está vendo. Mas Deus me ama. Essa convicção gera força para a sua vida cristã, filha. E quando você tem revelação disso, a vida muda. E por último, querido, queria que os irmãos do louvor viessem aqui. Viva uma vida cheia do Espírito Santo, filha. Você quer correr das criptonitas? Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, verso 18. Abre aí sua Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, vou dizer algo para você. Se tem algo revolucionador da sua vida, é você se encher do Espírito Santo. Não sei se você lembra que dava força para o super-homem? Que voltava a ser força, você lembra, Paulinha? É ele se dirigir para o planeta dele, para o Sol. O que dá força para você, filha, é você se encher dele. E quando você se enche do Espírito Santo, você se sente super-homem. Quando você sai do seu quarto, você está bem, como que você se sente, Anderson? Escutei uma história muito legal. O cara parou no posto. Que nem eu quando vou pôr combustível no meu carro. Tem 70 litros, sei lá quantos litros tem o tanque. Coloco R$50 no tanque de gasolina, de combustível. Se colocar álcool, ainda passa de 1/4. Se colocar gasolina, um ponteiro nem mexe. E eu escutei uma história muito legal. O cara parou no posto. Colocou R$50 de combustível. Saiu do posto. O carro mostrou autonomia.
de andar, certo? E na hora, o Espírito Santo falou com ele que nós somos esse tanque. O frentista é você. E o combustível é o Espírito Santo. Você determina. Não, o frentista é Jesus. Você que determina quanto você vai ser cheio. Se você colocar R$5, a sua autonomia vai ser muito pouca para você caminhar nessa vida. Agora, se você encher o tanque, você vai ter muita energia para caminhar. Mas preste atenção, ser cheio do Espírito Santo depende mais de você do que do próprio Espírito Santo. Porque à medida que você quer ser cheio, Ele tem para derramar, amém, queridos? Amém? Se você só tem R$5 de vontade para colocar no seu tanque, é R$5, vai ser sempre andar na reserva. Agora, se você quiser pôr o tanque, eu sei que faz tempo que você não coloca gasolina até acabar, mas até derramar, você vai ter autonomia. E não sei de você, o meu carro marca a autonomia de quanto eu posso andar com o tanque cheio. E ele marca a autonomia também quando está acabando na reserva. Sabe qual que é o problema? Nós queremos caminhar nessa terra, sempre andando na reserva. Por isso que a demonstração de Paulo é o quê? Não se embriagueis com vinho, mas se enchei-vos do Espírito Santo, filho. Eu vim aqui dizer para você, que se você quer se tornar um super-homem, super crente, um crente poderoso, que vai fazer proezas, que vai dar testemunho, você tem que se encher do Espírito Santo, filho. E toda manhã você orar e falar assim: Deus, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida. E quando a criptonita vir perto de você, querido, você está cheio do Espírito Santo, cheio de paixão no seu coração, cheio de graça na sua vida. Você nem vai perceber, filho.